Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu povo nababesco, sempre! E na resenha de hoje o que teremos? Na resenha de hoje falaremos de um desfile emocionante que ficou marcado na história do Carnaval Carioca tanto por ser a primeira apresentação desta escola no grupo especial, quanto pela personalidade homenageada por ela. Já sabem do que eu tô falando? Tô falando de Unidos do Viradouro 1991 e sua homenagem à saudosa e irreverente atriz Dercy Gonçalves. É pra já! Unidos do Viradouro 1991, bravo, bravíssimo Dercy Gonçalves, o retrato de um povo. Dercy, vamos conversar aqui pra você ir ficando calma, vamos falar do desfile. Porque sabe, brasileiro faz tudo pela metade, né, minha filha? E a coisa tá tudo muito bem, tudo muito bonito, mas a gente despenca, se fode de verde e amarelo. E a Viradouro é a escola de Niterói. É a primeira vez que desfila no grupo especial. Foi a campeã do ano passado do grupo 1. Dercy, tudo bem aí, Dercy? Até agora tá bem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deus quiser. Deus nessa hora tá meio distraído, né? Calma, Dercy. Fica calma. Você distrai, mas foda. Ela, pelo visto, vocês viram aí, que ela não perde o bom humor. Simbora, Viradouro! Nossa Senhora! Simbora, gente! Obrigado, Dercy. Desci. Vamos lá! Abriu-se a cortina pro seu show. São o quê? São 5 letras a sorrir. E aí? De Madalena pra Sapucaí. Um dia, lá no trem da esperança, vai o sonho de criança, descendo a serra, tão lindo e feliz. E a luz! E a estreia da Viradouro tinha como presidente o grande José Carlos Monassa, carnavalescos Max Lopes e Mauro Quintais. Mestre de bateria o Ricardo Araújo, mestre sala e porta-bandeira Robson e Ana Paula. Compositores Gerson, Rubinho, Odir Sereno e Aldir. Intérprete o Quinzinho, 3.800 componentes, 38 alas e 10 alegorias. Ela ficou em 7º lugar, mas merecia mais, cores vermelho e branco. E agora vamos todos soltar a perereca da vizinha com quem? Pietro. Como eu disse agora há pouco na apresentação da resenha, a Unidos do Viradouro neste ano de 1991 fazia sua estreia no grupo especial do Rio de Janeiro. A escola, que tem origem na cidade de Niterói, conquistando nada mais, nada menos que 18 títulos por lá, Viradouro já não era qualquer uma, cruzou a ponte em 1986 para tentar a sorte no Carnaval da Marquês de Sapucaí. Fez belas apresentações nas divisões de base e conseguiu uma rápida ascensão, até ser campeã do grupo de acesso A em 1990 com o enredo Só Vale o Escrito, o que lhe deu o direito de iniciar sua bela trajetória na elite do samba carioca com este desfile que começaremos a apreciar. E aplausos pra você, Dercy. Vamos lá, Viradouro! A homenagem da Viradouro. Obrigado! Desci, bonito! Abriu-se a cortina pro seu show. Casa de caboclo, a menina derrubou. E no seu primeiro ato, o sucesso abriu os braços pra você brilhante. E Viradouro começa muito bem, porque o enredo escolhido para o seu debut entre as grandes do samba carioca
era uma acertada e merecida homenagem a uma das maiores expoentes do teatro, cinema e televisão do nosso país, a atriz Dercy Gonçalves, que na época do desfile estava com 83 anos de idade. Para quem não sabe, a artista faleceu aos 101 anos, no dia 19 de julho do ano de 2008, sendo reconhecida pelo Guinness Book, inclusive, como a atriz com o maior tempo de carreira da história mundial. Foram 86 anos de carreira. Simplesmente Dercy Gonçalves, um ícone. O enredo foi assinado pela dupla de carnavalescos Max Lopes e Mauro Quintais, que já haviam feito o carnaval anterior da escola em 1990, onde ela se sagrou campeã do segundo grupo, como já foi dito por aqui. Importante lembrar também que o Max Lopes fez também a Imperatriz Leopoldinense nesse mesmo ano de 90, mas no grupo especial, dividindo suas funções entre as duas escolas. Mas, para 91, ele resolveu optar apenas pela Viradouro e ainda começou a assinar suas obras ao lado do Mauro Quintais, que até então aparecia na equipe de Max como assistente. Os dois se mantiveram como dupla na Viradouro até o Carnaval de 1993, ajudando e muito na construção da identidade plástica da Vermelho e Branco de Niterói. Para você que é mais jovem, da geração 2000, como eu costumo falar, você pode estar se perguntando: mas a Viradouro não veio do acesso? Então por que ela está desfilando de dia? Ela era a última? Aí eu te respondo: não, meu querido. O que acontece é que a Liga resolveu que em 1991 os desfiles começariam às 18 horas. 17 horas no caso, né? Porque a gente estava no horário de verão. Evitando assim que as apresentações terminassem com o dia claro e as últimas a desfilar fossem prejudicadas com a luz natural. O que é uma tremenda de uma bobagem, vocês não concordam? Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, tivemos desfiles antológicos e inclusive campeões passando com o dia claro. E outra coisa, isso acabou não servindo de nada, porque tanto a Viradouro, que abriu a segunda-feira, quanto a Grande Rio, que abriu o domingo, desfilaram de dia. Ou seja, uma ideia estapafúrdia e que não fez o menor sentido. Coisas da Liesa, né? Logo no início do desfile, observando as alegorias, as fantasias, além do belo samba que já começava a ser entoado, a gente já percebia que a Viradouro não vinha apenas para disputar a permanência no especial, não. A Viradouro não era bobinha. A escola queria era se firmar e ficar muito bem colocada, mostrando que ela estava chegando para dar trabalho. É bem verdade que a escola entra com uma chuva fininha que insistia em cair, atrapalhando um pouco a beleza do desfile. Algumas plumas murchando, tal, mas mesmo assim vocês vão ver
E como as fantasias e as alegorias eram muito bem concebidas, muito bonitas, de bom gosto, isso não ia prejudicar tanto o desfile da escola. Até porque ela estava entrando ali com muita garra e inspiração. Cada vez mais sapeca, quem diria, soltando a perereca da vizinha. Vou entrar no circo e com você sonhar, no fim da festa pra você gritar um bravo. Bom, vamos lá. Comissão de frente. A comissão de frente é aquela comissão bem clássica, bem aos moldes dos anos 90. Ela representa o teatro. Muita elegância, coreografia simples, mas eficaz, um figurino bem pomposo, um costeiro bem confeccionado feito de penas de pavão. Um pouco grande e pesado demais para uma comissão de frente, é bem verdade. Mas os componentes seguraram bem a peteca, viu? Nas costas, uma capa muito bonita, bem trabalhada, bem bordada. As cores são ótimas, rosa, vermelho, branco, dourado. Aliás, como toda indumentária, inclusive. Uma bela comissão, trabalho bem competente. Na sequência, temos o abre-alas, e já com a presença da homenageada. Alegoria intitulada Os Cisnes. Como vocês podem observar, são 6 grandes cisnes, 3 de cada lado, todos em branco com pinceladas de rosa. Aliás, o carro todo tem a predominância da cor branca, né? Pro meu gosto pessoal, eles poderiam ter carregado um pouco mais no rosa, mesclado com um pouco de vermelho também, talvez. Mas isso é um gosto meu, né? Ao centro, temos uma escadaria ornada com flores e mais acima, um queijo feito especialmente para Dercy, que ali aparece serelepe e muito emocionada, jogando beijos para a plateia. E como era de se esperar, fazendo jus à irreverência que lhe era peculiar, com os peitos de fora, meu bem. Mais Dercy que isso, impossível. Mais carnaval que isso, impossível. Momento clássico da história dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Esse desfile me emociona, sabia? Ele me emociona. A Dercy Gonçalves, ela era uma figura muito carismática, bem-humorada. Ela falava palavras de baixo calão, mas ela tinha um carisma, como eu falei. Ficava engraçado, não ficava pesado. E o público queria ver essa grande artista sendo homenageada. E a Viradouro, como eu disse, acertou e acertou em cheio homenageando ela. Que saudades desses desfiles gloriosos da década de 90. Chão, 5 letras a sorrir, de Madalena pra Sapucaí. Como vocês podem observar, a Dercy vem ali se apresentando com uma muleta nas mãos. O que acontece? Acontece é que pouco antes do desfile, mais precisamente em meados do mês de janeiro, ela sofreu um acidente de carro e fraturou a bacia. E os médicos haviam proibido a presença dela no desfile. Mas Dercy, atrevida que era, nem deu bola para eles e nem sequer cogitou faltar a sua própria homenagem. Tanto que ela aparece ali no carro e de pé ainda, segurando sua muleta e amparada pelo seu médico, que infelizmente eu não vou saber falar o nome dele. Isso aqui é força de vontade, hein, meu povo? Eita, Dercy! Já os seios de fora, segundo a entrevista do carnavalesco Mauro Quintais ao site Band Folia em 2016, foi pura ousadia dela.
Ousadia essa que nem passou pela cabeça do costureiro Lucas Pinto, que hoje também é carnavalesco, autor da fantasia. A roupa era um vestido normal, que cobria os seios. Mas na hora do desfile, por decisão da própria Dercy, ela decidiu abaixar o decote, como muitas musas faziam, e ela foi de peito aberto rumo à Praça da Apoteose. O Mauro Quintais ainda lembra nessa mesma entrevista que não foi problema de medida, é ela que quis botar os peitos de fora. E o Max Lopes ainda completa: depois ela colocou a culpa no costureiro, que o vestido não estava servindo, que era mentira, que não foi nada disso, que era uma ousadia dela própria. Enfim, gente, mentira ou não, sorte do público que presenciou esse momento e, como eu disse, ficou marcado como mais uma das peripécias anárquicas de Dercy Gonçalves. Ela merece o que depois de tudo isso? Palmas, muitas palmas e com muitos gritinhos, por favor. As baianas vêm logo atrás e com uma fantasia digna de você desfilar pelas ruas pitorescas do Rio de Janeiro no meio de semana. Não é não? Lindíssimas. Elas representam a Belle Époque do início do século XX, época em que a Dercy nasceu. Ela nasceu em 1907. Baianas de rara beleza. Um degradê de rosa, branco, prata, pompons em tons avermelhados, soberbo. Chega a ser assintoso esse requinte, viu? De muito bom gosto e de efeito visual incrível. É bem verdade que algumas estão com as saias um pouco arriadas, se vocês repararem ali. Algumas cabeças caindo, mas a fantasia e a garra delas é tão incrível que nesse caso a gente passa por cima desses contratempos. Belíssimas. O segundo carro é a alegoria que traz o símbolo da Viradouro, a coroa medieval. Como vocês podem observar, ela vem ali por dentro forrada de vermelho, a cor base da escola, né? E por fora vem toda prateada, com decorações em dourado. Bem equitosa ela, viu? Temos ainda algumas esculturas de mulheres segurando os queijos, que vêm enfeitados com espelhinhos e várias bandeiras da Viradouro espalhadas. Um grande destaque branco ao centro, várias composições representando a Belle Époque e mais na parte de baixo temos a figura inesquecível do lendário destaque Clovis Bornai, todo chiquetoso em vermelho. Um belo carro, viu? Que poderia ser o abre-alas tranquilamente se a Dercy viesse no final da escola. Bem coladinha vem a terceira alegoria, Estação Madalena, que traz a réplica de um trem do início do século, representando o momento em que Dercy Gonçalves fugiu de Madalena, sua cidade natal, aos 15 anos, atrás do sonho de ser artista. O samba diz: um dia, lá no trem da esperança, vai um sonho de criança, descendo a serra, tão lindo e feliz. A réplica é perfeita, muito bem realizada. Temos ainda as figuras de alguns passageiros com trajes da época, pipoqueiros, balheiros, maquinistas, enfim, todo um contexto visual armado para que se entendesse bem essa parte do enredo. Eu acho simples, mas bem lúdico e com um feliz resultado. Depois temos esse grupo afro coreografado
com uma fantasia bem simples, mas muito funcional e que não atrapalha na coreografia principalmente, representando os caboclos. O enredo começa a mostrar, nesse momento, a primeira casa de espetáculos em que a Dercy Gonçalves trabalhou, a Casa de Caboclo. Logo na sequência, temos mais alas representando esse momento, com muita renda, paetês, palha, adereços de mão e um bom gosto sem igual. Aí aparece o carro Casa dos Troncos Cabaré Casa de Caboclo, a primeira casa de espetáculos em que Dercy se apresentou, no caso com a peça Serra da Mantiqueira. E por que Casa dos Troncos? Porque ela era feita toda de madeira, e os troncos eram as cadeiras onde o público se sentava para assistir às peças que eram encenadas. A alegoria passa de forma muito eficaz essa ideia, viu? Representando a Casa de Caboclo com materiais que reproduzem fielmente os troncos de madeira, não é não? Eu acredito que seja isopor isso daí, muito bem pintado. A sensação é que a alegoria é toda feita de madeira mesmo, tamanho capricho da realização. Muita ráfia, palha, materiais que compõem bem com o estilo rústico do carro. Destaques e composições bem fantasiados, ou seja, um show de competência. Mais um, né? Logo atrás do carro A Casa de Caboclo, já aparece o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, que eram o Robson e a Ana Paula, que depois desse desfile passaram por inúmeras escolas de samba e construíram uma sólida e bela carreira. Hoje em dia eles são casados, eu não sei se na época eles já eram casados ou namoravam. Enfim, aqui eles se apresentam com um figurino que, ao meu ver, merecia alguns ajustes, viu? Acho até interessante a aplicação dos pompons, que são bem grandes inclusive, na roupa deles ali, os tecidos bem bordados na saia dela, mas acho as ombrites muito grandes e também falta um maior capricho visual, entende? A barra da saia dela me parece um pouco torta também, não parece pra vocês não? Já a apresentação é impossível dizer alguma coisa, já que se mostrava pouco ou quase nada o bailado deles para os jurados naquela época. O que se sabe é que eles foram bem canetados, viu? 9,5, 9 e 8. Será que foi para tanto mesmo? Bom, isso não saberemos jamais. Vale dizer também que o primeiro casal vem amparado por outros 6 casais. Bom, eles têm figurinos bonitos até, mas infelizmente alguns deles estavam com problemas para evoluir e com a maioria das plumas todas encharcadas por conta da chuva, infelizmente. Uma pena. Agora vem chegando a bateria da Viradouro. Bateria comandada por mestre Ricardo Araújo, que ao meu ver é uma boa bateria, que cumpriu bem o seu papel, eu acho. Se integrou com o samba de forma harmoniosa, uma cadência gostosa, enfim, não acho aquela porrada de bateria. Se compararmos aí com outras desse ano de 91, ela fica mais abaixo. Mas não é uma bateria ruim não. Diferente do que achou os jurados, né? Que penalizou e penalizou bastante essa bateria na apuração. Notas 9,5, 9 e 8,5. Um pouco pesado, vocês não acham não? Merecia perder tantos pontos assim. Agora, no figurino, muito bonito. Com essas mangas em vermelho e dourado, muito pompom branco, uma cabeça requintosa. Aliás, os carnavalescos usaram e abusaram do pompom nesse desfile, hein? Acabaram com o estoque de pompom. Enfim, vieram bem requintados os ritmistas de Viradouro.
Já o samba enredo pra mim é um achado. Amo. Cara e jeitão de samba mesmo, sem marcheados. Gosto bastante. Eu gosto muito também da estrutura entre a letra e a melodia desse samba. Uma delícia de ouvir e cantar. E ele começa mais dolente, né? E aos poucos vai crescendo, se agigantando, até chegar no ápice, que é o seu refrão final. Bravo, bravíssimo, mil aplausos pra você, Dercy. Ao retrato de um povo, a homenagem da Viradouro. Ai, que coisa gostosa. Fora que ele conta de forma muito poética e clara o enredo, né? Muito bom. Agora, um samba bom tem que ser acompanhado de um intérprete bom, ou melhor, excelente, que foi o caso do Quinzinho, o intérprete oficial. Ele que era oriundo do Império Serrano, né? Fez muito sucesso por lá na década de 80, era a voz do Império. Foi contratado pela Viradouro nesse ano de 91 e se encaixou perfeitamente com a obra e cantou como um colibri. Puxador de voz encorpada, forte, que soube usar suas características em prol da musicalidade do desfile com muita competência. Ou seja, pra mim, um samba nota 10. A tonalidade e a coloração do desfile eu acho muito boa também. O Max Lopes e o Mauro Quintais usam bastante as cores bases da Viradouro, que é o vermelho e branco, mesclado com cores que conversam com elas, né? Que é o prata, o dourado, o amarelo. Eles mesclam isso de uma forma muito inteligente e que dá um visual muito bonito. Isso se chama inteligência carnavalesca e também é um respeito às cores da bandeira da escola, né? Não fica aquela coisa colorida, jogada. Isso pra mim é muito importante. Pode colocar também aí o rosa, que combina muito bem com o vermelho, né? E aqui, empregado com muita graciosidade. Gosto muito dessa ala teatro de revista, que ala bonita, né? Um mar de penas e plumas, muito bonito. Ainda que algumas delas estejam murchinhas por causa da chuva, mas eu acho que não atrapalhou tanto, pelo menos nessa ala. Incrível o trabalho de plumagem, ela vem em ouro, dourado, prata, branco, a cabeça muito requintada, a indumentária em si, né? O Max tem um bom gosto muito apurado para fantasias. Eu só acho que fica um pouco difícil a leitura do enredo, porque essa fantasia aqui, ela quer dizer qualquer coisa. Até você chegar no teatro de revista vai um tempo. Mas, como beleza plástica, acho uma delicatesse. Brilhante no teatro de revista, encena o talento de Dercy. Oh, fala Dercy. Aí já vemos o carro teatro de revista, que ao meu ver, assim como a ala que eu acabei de citar há pouco, também tem um probleminha de leitura. Fica um pouco difícil identificar que a alegoria simboliza um teatro de revista. Mas, de qualquer forma, acho um bom carro. Bem acabado, refinado. Temos ali uma escadaria toda dourada, porque Dercy Gonçalves, segundo o enredo, um teatro de revista não poderia ficar sem uma escadaria. Então tá aí a escadaria inserida na alegoria. Na parte de cima temos algumas decorações vazadas em tons de prata, também muito bonitas. Apesar da leitura um pouco confusa, gosto bem plasticamente falhando. E lá vai Unidos do Viradouro fazendo uma apresentação contagiante. Teve escolas aí nesse ano de 91 tradicionalíssimas, de renome,
que não fizeram uma apresentação tão competente quanto a Viradouro, viu? Temos que tirar o chapéu. Um novo setor se anuncia no cortejo, que é o setor dos cassinos, onde a homenageada também trabalhou. Temos aí várias alas muito criativas, inclusive, representando os naipes das cartas de baralho, o jogo de dados, até chegarmos na alegoria do cassino. Uma alegoria muito interessante também, onde aqui sim, a representação do que ele quer passar, que é um cassino, se faz mais clara. Cartas de baralho, fichas coloridas, dados cenográficos, uma grande roleta ao centro e mais na parte de cima, algumas hastes e queijos em formas de pandeiros. Palmeiras imperiais com folhagens brilhantes em tons de dourado, bem carnavalizado isso, né? Composições representando Carmen Miranda, assim como Thalita Monassa, a esposa do presidente da época, o já falecido José Carlos Monassa, como a Carmen Miranda principal. Temos outras composições espalhadas pela alegoria também, muito bem vestidas. Enfim, podemos dizer que é um cassino tropical. Acho uma bela alegoria. Chegamos agora ao carro do cinema, que representa as chanchadas da Atlântida em que Dercy Gonçalves participou, como por exemplo, Uma Certa Lucrécia, A Grande Vedete, Baronesa Transviada e tantas outras. A alegoria é até bem simples, mas muito bem acabada, viu? Uma grande câmera cinematográfica ao centro, 5 queijos atrás e vários rolos de filmes com fotos de Dercy representando vários momentos da carreira dela no cinema. Um carro todo em preto, branco e prata e menos ostentatório e impactante que alguns outros que já passaram, é bem verdade, mas que não interfere de forma negativa no conjunto alegórico não, muito pelo contrário. Ele cumpre muito bem sua função ali dentro do enredo. Agora vem um setor que eu acho uma fofolete de belezas sem igual. Vários bobos da corte e fantasias que representam a nobreza do século XVIII, todas incrivelmente confeccionadas, brilhosas em tons de vermelho, rosa, vinho, lilás, branco. Ai, muito carnavalizado, uma delícia, uma teteia. Mas aí você me pergunta, mas por que tudo isso na vida de Dercy? Aí eu te respondo, para inserir a história dela na televisão, a sua participação numa novela lendária chamada Que Rei Sou Eu, trama da Rede Globo de televisão exibida em 1989 e que fez um enorme sucesso. Mas aí eu já emendo com o carro que vem na sequência, que é o carro O Reino de Avilã, que era o nome da cidade em que se passava a trama de Que Rei Sou Eu. A trama da novela se passava no fictício reino de Avilã, fazendo uma espécie de paródia à realidade do Brasil. E que, apesar da trama ser ambientada no século XVIII, ela fazia referências e críticas à contemporaneidade e ainda explorava temas da realidade política brasileira na época de sua exibição. Icônica, viu? Quem não viu, veja. A Globo lançou o box. Quem não tem o box, veja no YouTube. Vale a pena. Mas aonde Dercy Gonçalves entra nisso tudo? Ela entra como a personagem Baronesa Equinésia, a mãe da rainha do reino de Avilã. Curioso é que foi uma participação especial de apenas uma semana da Dercy. E a sua personagem entrou para a galeria de tipos inesquecíveis da teledramaturgia brasileira, tamanha repercussão da sua atuação na novela. Para poucos, né? Enfim, agora falando da alegoria, eu acho ela belíssima e muito bem confeccionada e realizada, tá?
As figuras dos bufões ali na frente esculpidos são um primor e de rara beleza. Vários estandartes elegantérrimos na parte de trás, finíssimos. O carro também tem um aspecto de castelo medieval encantador, assim como o castelo que aparecia na novela. Uma alegoria chiquetérrima. Para mim, é uma das melhores alegorias desse desfile. Delícias. A bateria, inclusive, sai do recuo atrás desse carro. É onde a Viradouro vai partir para a reta final de seu desfile. Agora vem aí um grupo muito do Popoluxo que não precisa de muita explicação não, que é a ala representando a Perereca da Vizinha. Sucesso na voz de Dercy nos anos 60, tornando-se a maior referência musical de sua carreira. A canção caiu nas graças das crianças da época e não poderia ficar de fora do desfile de forma nenhuma, claro. E os carnavalescos inseriram essa passagem do enredo onde? Na ala das crianças, óbvio, e com uma fantasia extremamente feliz na sua criação e execução. Cada vez mais chateca, quem diria, soltando a perereca da vizinha. Uma fofura elas, né não? Olha só, elas vêm ali com muita garra, empolgação, numa evolução muito criativa dentro do desfile. Elas foram tão elogiadas que acabaram recebendo o estandarte de ouro de melhor ala das crianças do ano. Muito do justo. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Show perereca, show perereca. E essa música tão icônica da Dercy Gonçalves, que é a Perereca da Vizinha, também merecia um carro alegórico, né? Que vem logo atrás da ala das crianças, claro. Um carro muito gostoso, com uma pegada infantil, um grande cogumelo ao centro, tem a gaiola em cima com a perereca presa, várias pererequinhas nos queijos ali em forma de folhas. Um carro muito criativo, gostoso, lúdico e que acompanha perfeitamente a ala que vem na frente dela. Viradouro já vai entrando no seu setor final, o último do seu desfile, e é o setor do circo, que é onde a Dercy Gonçalves gostaria de ter encerrado a sua carreira. E palhaços muito requintados, de bom gosto, bem confeccionados. Olha que lindos esses palhaços nas alas finais, em vermelho, amarelo, riquíssimos em detalhes. Temos também as carroças do circo, puxadas por cavalos incrivelmente decorados. Um bombom esse final. E é claro que na última alegoria, seguindo a lógica do desfile, seria uma belíssima de uma alegoria representando o circo. Palhaços de rara beleza, trapezistas, esculturas de leões, onças, cavalos. E temos também a presença do inesquecível e saudoso palhaço Carequinha como destaque principal. Ele que infelizmente faleceu no ano de 2006. Além de tendas circenses com tecidos incrivelmente bem trabalhados, diga-se de passagem, hein? Muito bonito e impactante, como deve ser uma alegoria final. Gosto bem, acho um esplendor de bom gosto e pertinente para encerrar essa bela e cativante homenagem a Dercy Gonçalves. Bom, minha gente carnavalizada, o que dizer dessa apresentação da Unidos do Viradouro? Dizer que a escola entrava para o seleto grupo das escolas de samba do Rio de Janeiro com o pé direito e fazendo um desfile inesquecível.
A escolha acertada de se homenagear uma figura tão carismática e popular como a Dercy Gonçalves deu certo, e muito, hein? E ainda contrariando vários fatores que não estavam a favor da escola, como a chuva que caiu no início, por exemplo, e o horário pouco habitual de se abrir as apresentações na segunda-feira de carnaval. Os carnavalescos Max Lopes e Mauro Quintais foram muito felizes na escolha das cores do cortejo, que apesar da chuva, como eu disse, que prejudicou ali alguns momentos das fantasias, não danificou a beleza e o requinte delas, que vieram ora com luxo, ora com momentos de muita criatividade, além de bem acabadas, equilibrada nas cores e de muito bom gosto. As alegorias idem. Não temos nenhum carro despencando, com trambolhos escalafobéticos e quase sempre mantendo um visual em perfeita harmonia com o enredo e de belo efeito plástico. Evolução e harmonia excelentes, sem paradas bruscas e mantendo um ritmo sempre constante e coerente. Um samba impecável, muito bem conduzido e que ajudou ainda mais no desfile da escola. Uma apresentação gostosa, leve, festiva e na medida certa. Viradouro estreando com força total, mostrando a que veio e querendo dar trabalho. E não é que isso quase aconteceu? Numa apuração com 10 quesitos, 3 notas para cada um deles e fracionadas em meio ponto, a Viradouro gabaritou em 3 quesitos: alegorias e adereços, comissão de frente e harmonia. Perdeu um em samba, evolução e fantasia, mas meio ponto em conjunto e enredo, além dos mais prejudicados. Bateria foram 3 pontos e mestre sala e porta-bandeira, 3,5. A escola terminou com 290 pontos e meio, se colocando em 7º lugar na tabela final de classificação. A escola empatou com a Beija-Flor, a Estácio de Sá e a Portela. Mas, como a escola foi muito punida no quesito bateria e na época era o primeiro no critério de desempate, a Viradouro ficou de fora do desfile das campeãs. Meio pontinho a mais, ela tinha pego um belíssimo de um 4º lugar, hein? Atrás apenas de Imperatriz Leopoldinense, Salgueiro e Mocidade Independente, que realmente foi a campeã do ano. Foi por muito pouco. O que pro meu gosto pessoal, gente, ficaria de bom tamanho, tá? Até porque eu acho ela melhor que a Beija-Flor, com aquela Alice esquisita, a Estácio de Sá com aquela cafonice arrastada de drag kit. Enfim, pra mim poderia ter brigado ali só com a Portela. Tava no mesmo nível no meu ponto de vista. Mas olha, independente de opiniões e afins, um 7º lugar, à frente de escolas tradicionalíssimas como Mangueira, Vila Isabel, União da Ilha, Império Serrano, e estreando no grupo especial, não dá pra dizer que foi um resultado ruim, não é mesmo? Até porque depois disso, a Viradouro se firmou no grupo especial, se transformando em uma das grandes potências do carnaval carioca. Bravo, bravíssimo. 1000 aplausos pra você, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro. E com esta homenagem cativante da Viradouro à eterna Dercy Gonçalves, vamos terminando mais uma resenha aqui no Geração Carnaval. Quero agradecer a vocês sempre. Compartilhem em tudo quanto é lugar. WhatsApp, redes sociais, Instagram, aonde vocês puderem, compartilhem este link. Comentem o que vocês quiserem. Vocês concordam com esse 7º lugar da Viradouro? Coloquem a opinião de vocês aí.
Não esqueçam de dar o like. Vamos lá, hein, gente? Todo mundo soltando o dedo nesse like, que é muito importante pra gente. Se inscrevam, ativem os sininhos ali do lado. Os sininhos não, né? Ativem um sininho, que é um só. Para receber as notificações do canal e façam maratona. Como eu sempre digo aqui, Viradouro, temos uma porrada de desfile. Temos o desfile do ano seguinte, a Magia da Sorte chegou, o desfile belíssimo dos ciganos. 94, Teresa de Benguela, também a outra fofolhete. O primeiro e único campeonato da escola, o de 1997, com Trevas Luz. O injustiçado Orfeu, de 1998. Temos também outra bela homenagem a outra dama do nosso teatro, cinema e televisão, que é a Bibi Ferreira, de 2003. E também temos o icônico vice-campeonato da escola no ano passado, em 2019, assinado pelo Paulo Barros. Tá certo? Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Geração Carnaval, resgatando a memória de grandes carnavais. O que você achou desse desfile? Como é que ele foi pra você? Deslumbrante. Eu nunca pensei que o povo me recebesse assim dessa maneira. Menina, eu fiquei tão emocionada que eu tô tremendo, tô toda tremendo. Olha aqui. Você tá tremendo mesmo? Toda tremendo. E depois eu tô saindo da cama, né? 20 dias na cama. Tô emocionada. Foi uma força pra você, não foi? Até pra você ficar melhor. Porra, mas é um negócio emocionante, caceta, minha, é uma coisa tremenda. Já teve um público desse na vida? Não, na vida nunca. Primeira vez que eu vejo tanta gente junta, me ovacionar. Porra, que gente formidável, né? Que gente formidável que é o brasileiro. Como eles gostam da gente, né? Eles gostam do artista, eles amam o artista. E muitas vezes a gente é ingrata com eles, não quer receber. Me perdoe, gente. Eu agora recebo vocês até na cama. E olha só agora a quantidade de gente homenageando Dercy. Eu sei que 83 anos vai ter sucesso, menina. Puta que pariu. Já são 1h30 da manhã e olha como que tá a Dercy, olha só, olha a festa, olha a galera da Viradouro, a bateria completa veio até Santa Maria Madalena homenagear a Dercy e ela ainda tá no selinho, tá dando selinho em todo mundo, olha aqui, olha. Obrigado, Dercy, Dercy, abriu-se a cortina pro seu show. São 5 letras a sorrir, de Madalena pra Sapucaí. Um dia, lá no trem da esperança, vai o sonho de criança, descendo a serra tão linda